Bom dia, feliz dia. Hoje, dia 30 de outubro, domingo, e vamos ao estudo da lição. A lição pede para a gente meditar lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, Atos 2, 23 e 1 Pedro 1, 19 e 20. E aí pede para a gente poder debruçar nesses textos e entender como Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo. Nós vamos entender melhor isso. Bom, Apocalipse 13, capítulo 13, verso 8, vem diz assim: E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, nessa passagem, a ideia crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Obviamente, devemos entender isso em sentido simbólico, pois o livro do Apocalipse está cheio de símbolos, não é isso? Pois Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que o texto aí diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz seria central para ele. Então nós vimos aí que o plano da salvação estava traçado desde a fundação do mundo, não é isso? Bom, a lição também pede para a gente ir lá em Tito 1, capítulo 1, verso 2, e vemos e tentamos entender desde quando esse tempo do plano da salvação, que estava centralizado aí na morte de Cristo, tinha sido estabelecido. Desde quando? E a gente, lá em Desejado de Todas as Nações, na página 11, a escritora Ellen White diz o seguinte: o plano de nossa redenção, o plano de nossa salvação, não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento, na verdade, do trono de Deus. Este plano foi revelado primeiramente a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então vocês podem ver isso lá em Gênesis 3, verso 15 e 21. E tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Está lá em Gênesis 22, verso 11 a 13. Essa substituição tipificou de forma ainda mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Então essa morte, quando Isaac ia ser sacrificado, Deus providenciou ali um carneiro, né? Isso simbolizava ali que Cristo viria para morrer por mim e por você, não é isso? Na cruz. Assim, a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está lá em João 1,29. É central para todo o plano de salvação, simbolizado durante os séculos por sacrifícios de animais. Agora, quando nós olhamos aí a questão dos sacrifícios dos animais, que eram realmente cruéis e sangrentos, né? Porque precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar, e o custo do pecado que ele pagou por mim, pelo nosso pecado, né? Bom, a gente olhando para isso, a gente entende que Deus pagou um preço muito alto, né? Pelo seu pecado e para nos redimir, sem esperar que eu e você, que nós o aceitaríamos como nosso Salvador e Redentor. E a gente viu que Deus realmente sofreu, né? E tomou sobre ele todo o nosso pecado, ou seja, o pecado da humanidade. E ele sofreu muito por isso. E ele foi o nosso substituto, não é isso? Para que eu e você pudéssemos ter a esperança
né, de uma vida melhor, tivéssemos a esperança da vida eterna, é isso? Em Cristo Jesus. E esse plano, como nós vimos, ele foi instituído antes da fundação do mundo, não é isso? Ele foi traçado desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, não é isso? Então Deus, ele sempre quer o melhor para você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele sacrificou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma esperança de um mundo melhor, uma vida melhor. E agora nós aguardamos, né, esse retorno de Cristo Jesus para resgatar os seus escolhidos. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, e que você entenda, né, o sacrifício que Cristo fez por mim e por você, para nos redimir do pecado, para nos dar uma nova oportunidade. Que você aceite esse Cristo na sua vida, esse Cristo que se sacrificou por mim e por você. Esse é meu desejo, minha oração. Amém.